Chegou em 8 de setembro, às 11h23 da manhã, justamente quando eu revisava documentos de um caso de fraude no mercado financeiro, marcado para a semana seguinte. Era de Jessica Wright, com o assunto atualização sobre a festa de aniversário. Amanda, preciso falar com você sobre a festa do dia 15 de outubro. Michael e eu estávamos vendo a lista de convidados e achamos melhor que você não vá, assim como alguns membros do conselho da TechVantage. São contatos muito importantes para a carreira dele. Você trabalha com direito no governo, o que é incrível, mas o trabalho do Michael acaba circulando em ambientes diferentes. Não quero aquele clima estranho comparando carreiras. Você entende, né? Depois a gente almoça, só nós duas. Te amo. Li 2 vezes. Na terceira já não era sobre entender. Era sobre acreditar que ela realmente tinha escrito aquilo. Deixei o celular sobre a mesa de mogno no meu gabinete no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia. Da janela, eu via o horizonte de São Francisco, com a Golden Gate cortando a neblina sobre a baía. Minha irmã Jessica, 3 anos mais nova, tinha se casado com Michael Chen, CEO da TechVantage Solutions, que havia levado a empresa à bolsa 2 anos antes. A empresa, uma desenvolvedora de software de médio porte, tinha aberto capital recentemente, e isso o deixou muito rico. Não um bilionário, mas confortável o suficiente para que Jessica largasse o emprego em marketing e passasse os dias organizando eventos beneficentes e reformando a casa deles em Pacific Heights. Eu não tinha contado claramente para Jessica que era juíza federal. Não porque eu quisesse esconder. Eu mencionei quando fui nomeada, 4 anos antes. Ela respondeu algo como uma juíza, tipo de trânsito. Eu disse Tribunal Federal. Ela concordou de forma vaga e mudou de assunto para o namorado da época. Minha família nunca entendeu direito o que eu fazia. Faculdade de Direito em Stanford. Um período como assistente de um juiz do 9º circuito. 8 anos como promotora federal assistente. Nomeação para o Judiciário Federal no início dos meus 40 anos. Para eles, era só um trabalho no governo. Nada comparado ao marido da Jessica comandando uma empresa. Meu assessor, David, bateu e entrou com novos documentos. Juíza Wright, saiu a distribuição dos casos do próximo mês. A senhora foi designada para o caso de patente da TechVantage. Olhei para ele. Algo não se encaixava. TechVantage? Sim, a empresa de software. Está sendo processada pela Neural Dynamics por violação de patente. Estão pedindo 340 milhões de dólares de indenização. Vai ser um caso grande, com atenção da mídia e questões técnicas complexas. Ele colocou o processo na minha mesa. O CEO também está sendo processado pessoalmente junto com a empresa. Michael Chen diz que ele participou diretamente das decisões de desenvolvimento que teriam violado as patentes. Meu estômago revirou. Michael Chen? Você conhece. Ele é casado com a sua irmã. David arregalou os olhos. Entendi. A senhora precisa se declarar impedida? Abri o processo, mas não avancei. Olhei novamente para o nome. Michael Chen, meu cunhado. Respirei fundo. Após uma análise mais cuidadosa, concluí que, embora não houvesse impedimento automático previsto em lei, o mais adequado seria me declarar suspeita. Era a única forma de preservar a credibilidade do processo. A TechVantage teria copiado algoritmos proprietários da Neural Dynamics e incorporado no produto principal. A ação pedia 340 milhões de dólares, além de uma medida que poderia interromper a principal fonte de receita da empresa. Michael foi incluído pessoalmente por supostamente ter orientado engenheiros a analisarem o código da concorrente após uma negociação de fusão fracassada. Se fosse comprovada a violação intencional de patente, os valores poderiam triplicar. Vou analisar os critérios de impedimento, eu disse. Considerando que o réu é meu cunhado, isso levanta dúvidas relevantes sobre minha imparcialidade. Vou avaliar com rigor a possibilidade de me declarar impedida para preservar a integridade do processo. Tem certeza? Vai ser um caso muito exposto. Tenho. Fechei o processo.
Agende uma reunião no gabinete para a próxima semana. Quero as duas equipes jurídicas presentes para discutir o cronograma. Depois que David saiu, fiquei olhando o processo e pensando no e-mail da Jéssica. Você trabalha para o governo com alguma coisa jurídica. Eu era juíza federal. Tinha mandato vitalício. Julgava casos com bilhões envolvidos, questões constitucionais e temas de grande impacto. No ano anterior, tinha conduzido uma ação coletiva contra uma farmacêutica, um processo antitruste contra uma gigante da tecnologia e um caso complexo de fraude financeira. E minha irmã achava que eu tinha um emprego qualquer no governo. Peguei o celular e respondi. Eu entendo. Aproveite a festa. Não mencionei o caso. Ela descobriria em breve. As 3 semanas seguintes passaram rápidas, tomadas por julgamentos e decisões. Condenei um réu por crime financeiro. Analisei pedidos de decisão antecipada em processos cíveis e conduzi a seleção de jurados em uma disputa de marca. No dia 29 de setembro, as equipes da TechVantage chegaram para a reunião. Eu já tinha analisado tudo. Era um caso forte dos dois lados. Discussões sobre validade da patente, interpretação técnica e possível violação. Iria a julgamento. A equipe da autora chegou primeiro. 3 advogados da Morrison e Hewitt, um escritório renomado de São Francisco. Depois veio a defesa, da Caldwell Roberts, e Michael Chen. Ele entrou bem vestido, seguro, com postura de quem sempre domina a sala. Não me reconheceu de imediato. Normal. Tínhamos nos visto poucas vezes. No noivado, no casamento e em 2 jantares. Sempre educado, mas distante. Eu estava sentada, de toga. Bom dia. Senhores advogados. Senhor Chen, por favor, sente-se. O advogado dele, Gerald Caldwell, começou. Excelência, obrigado pelo tempo. Queríamos discutir o cronograma e alguns pedidos antes do julgamento. Ele parou porque Michael soltou um som baixo, surpreso. Senhor Chen, o senhor está bem? Ele me olhava fixamente. Para a placa com o meu nome. Para a toga. Para o selo atrás de mim. Você é... Juíza Wright. Amanda Wright. Sim, você é a irmã da Jéssica. Sou. Ele ficou pálido. Gerald olhou entre nós. Excelência, existe algum conflito? O Sr. Chen é casado com a minha irmã, respondi com calma. Considerando isso, a situação exige cautela. Estou avaliando a possibilidade de me declarar impedida para preservar a imparcialidade do processo. Caso alguma das partes queira formalizar um pedido nesse sentido, está à disposição. A advogada da autora falou. Excelência, não temos objeções neste momento. Gerald olhou para Michael. Sr. Chen? Nenhuma objeção, ele disse. Então seguimos. O julgamento está marcado para 5 de dezembro. Vocês terão 2 meses para a fase final de coleta de provas e apresentação dos pedidos antes do julgamento. As orientações ao júri devem ser entregues até 15 de novembro. Seguimos por 40 minutos, discutindo detalhes técnicos. Michael permaneceu em silêncio. Ao final, todos saíram. Ele hesitou na porta. Excelência, posso falar um instante? Acenei para David. Qualquer conversa sobre este caso precisa acontecer com ambas as partes presentes ou por meio dos advogados. Não posso falar com o senhor em particular. Ele assentiu, visivelmente desconcertado. Eu não sabia, disse. Jéssica nunca comentou que a senhora era juíza federal. O senhor já perguntou o que eu fazia? Ele ficou parado ali, claramente sem saber o que dizer. Achei que fosse advogada do governo. Eu fui promotora federal por anos. Depois fui nomeada juíza. Jéssica comentou que você trabalhava com o governo como se não fosse algo importante. Como se não estivesse no mesmo nível, eu terminei por ele. Ele ficou constrangido. Nunca disse isso, mas pensou. Vocês 2 pensaram. Por isso eu não fui convidada. Ele respirou fundo. Eu sinto muito. Não importa, eu disse. E este caso também não vai interferir no nosso relacionamento. Aqui,
O senhor é réu em um processo de 340 milhões de dólares. E eu sou a juíza responsável por garantir um julgamento justo. Só isso. Ele hesitou. A senhora realmente consegue ser imparcial? Jessica é sua irmã. Senhor Chen, já conduzi processos envolvendo empresas nas quais possuo ações. Nesses casos, simplesmente me afasto. Já atuei em situações com advogados com quem estudei direito. Já julguei réus cujas famílias despertaram minha compaixão. Ser imparcial não significa não ter conexões humanas. Significa deixar essas conexões de lado para aplicar a lei com justiça. Inclinei-me levemente para a frente. E posso assegurar que levo o meu trabalho muito a sério. Ele saiu sem dizer mais nada. Naquela noite, meu telefone tocou. Era Jéssica. Amanda, que diabos está acontecendo? Olá para você também. O Michael acabou de me contar que você é a juíza do caso dele. Aquele processo enorme que pode acabar com a empresa. Por que você nunca me disse isso? Em que momento eu deveria ter dito? Antes ou depois de você me tirar da lista de convidados da sua festa de aniversário? Silêncio. Isso não é justo. Não é? Você deixou claro que meu trabalho no governo não era importante o suficiente para estar no meio dos contatos do Michael. Agora ficou incomodada porque esse mesmo trabalho está diretamente ligado ao caso dele. Você é juíza federal. Você nunca falou que era juíza federal. Jéssica, eu te contei quando fui nomeada, há 4 anos. Você perguntou se era algo como Tribunal de Trânsito. Eu disse Tribunal Federal. Você respondeu que era legal e mudou de assunto para perguntar se eu estava saindo com alguém. Mais silêncio. Você nunca fala sobre o seu trabalho, ela disse por fim. Você nunca demonstra que isso é importante, porque toda vez que tento falar, você muda de assunto. Quando te contei sobre a ação coletiva contra a indústria farmacêutica que conduzi, você me interrompeu para comentar sobre a reforma da sua cozinha. Quando mencionei meu depoimento no Congresso sobre mudanças no sistema penal, você quis saber se eu tinha visto alguma celebridade. Eu não imaginava que fosse algo tão relevante assim. Não se trata disso. É que você nunca teve interesse suficiente para entender o que eu realmente faço. Suspirei. Olha, o processo será conduzido com total justiça. O Michael terá exatamente o mesmo tratamento que qualquer outra pessoa teria no meu tribunal. Nem mais nem menos. Você não pode simplesmente, sei lá, se declarar impedida? Pedir outro juiz? Eu poderia analisar essa possibilidade. Considerando que o réu é meu cunhado, isso levanta dúvidas relevantes sobre minha imparcialidade. Vou avaliar com rigor a possibilidade de me declarar impedida para preservar a integridade do processo. Mas essa decisão não é sobre conveniência pessoal. Isso pode acabar com a empresa do Michael. Você entende? Se ele perder, a Tech Vantage pode quebrar. Podemos perder tudo. Então a defesa dele precisa ser bem construída. É assim que o sistema funciona. Você está gostando disso, disse ela com amargura. Gostando de ter poder sobre a gente. Aquilo me atingiu. Não estou gostando de nada. Estou apenas fazendo meu trabalho. Se você não consegue perceber a diferença, isso é um problema seu. Ela desligou. Fiquei sentada no meu apartamento, olhando as luzes da cidade, pensando se deveria me declarar impedida. Não porque eu não pudesse ser imparcial. Eu sabia que podia. Mas porque isso provavelmente destruiria o pouco vínculo que ainda existia entre mim e minha irmã. Então pensei na lei, na justiça, no juramento que fiz de aplicar a lei com imparcialidade, sem favorecimento ou preconceito. Pensei nas centenas de pessoas que passaram pelo meu tribunal, confiando que seriam tratadas com justiça, independentemente de quem eram ou de quem conheciam. Eu não poderia me afastar apenas para agradar minha família. Isso também seria uma forma de parcialidade. Após uma análise mais aprofundada, considerei que, embora não houvesse impedimento obrigatório, o mais prudente poderia ser me declarar suspeita para evitar qualquer questionamento sobre a imparcialidade do processo. As 6 semanas seguintes foram intensas, marcadas por diversos pedidos antes do julgamento. A Tech Vantage apresentou um pedido para encerrar o processo, alegando invalidade das patentes. Eu neguei. Essa questão deveria ser decidida pelo júri.
A parte autora apresentou pedidos para excluir determinados depoimentos técnicos. Aceitei 2 e neguei 3. Cada documento, cada petição, cada decisão foi examinada com extremo cuidado. A imprensa especializada em tecnologia acompanhou o caso de perto. Blogs jurídicos analisaram cada movimento em busca de qualquer sinal de parcialidade. Não encontraram nada. Mantive uma postura rigorosamente imparcial, aplicando a lei como faria em qualquer outro caso. Michael esteve presente em várias audiências, sempre profissional, sem nunca mencionar nossa relação pessoal diante de terceiros. Mas o desgaste era visível. Aquele processo era decisivo para a TechVantage. Se o júri entendesse que houve violação intencional de patente, a indenização poderia ser triplicada e ultrapassar $1 bilhão. A empresa não resistiria. Jéssica parou de falar comigo completamente. Bloqueou meu número. Nossos pais ligaram, confusos, tentando entender a situação. Eu expliquei. Meu pai me apoiou. Você precisa fazer o seu trabalho, filha. Minha mãe ficou ao lado da Jéssica. Você não pode passar esse caso para outro juiz, pelo bem da família? Não havia harmonia para preservar. Na verdade, talvez nunca tenha havido. Apenas a ideia de proximidade por causa do sangue e das reuniões em datas comemorativas. No dia 20 de novembro, 2 semanas antes do julgamento, Gerald Caldwell solicitou uma audiência urgente no gabinete. As 2 equipes jurídicas compareceram. Excelência, disse Gerald. A parte autora apresentou uma proposta de acordo. 175 milhões. Meu cliente está avaliando, mas o conselho quer clareza sobre o cronograma e os possíveis desdobramentos antes de decidir. Sandra Morrison confirmou. Estamos dispostos a chegar a um acordo para evitar a incerteza do julgamento. Mas, se o Sr. Chen recusar e perder, vamos buscar o valor máximo, incluindo indenização por violação intencional de patente. Olhei para Michael. Ele estava rígido, com o maxilar travado. Era ali que tudo se decidia. Sr. Chen, essa decisão cabe exclusivamente ao senhor, com base na orientação dos seus advogados. Excelência, disse ele com cautela. A senhora acredita que houve violação? O que eu penso não é relevante. A decisão caberá ao júri, com base nas provas apresentadas em juízo. Não posso comentar sobre a força das provas de nenhuma das partes fora dos autos. Qualquer avaliação será feita em audiência de forma oficial, com base no que for apresentado no processo. Gerald e Michael trocaram olhares. Precisamos discutir isso, disse Gerald. O prazo para aceitação vai até o dia 1º de dezembro. Após isso, o caso seguirá para julgamento. Levantei-me. Há mais algum ponto a tratar? Eles começaram a sair. Michael foi o último. Parou na porta e se virou. Se fosse sua empresa, o que a senhora faria? Mantive o tom firme. Não posso oferecer qualquer tipo de aconselhamento estratégico. Essa decisão deve ser tomada com base na orientação dos seus advogados. Ele assentiu e saiu. No dia 28 de novembro, a TechVantage aceitou o acordo. 175 milhões, além de um contrato de licenciamento estimado em mais 20 milhões ao longo de 5 anos. O impacto financeiro seria significativo. Haveria cortes e queda no valor das ações, mas a empresa continuaria operando. O acordo dependia de aprovação judicial. Realizei uma audiência no dia 1º de dezembro para analisar os termos e verificar se eram justos. Michael compareceu com sua equipe. Parecia esgotado, com olheiras marcadas e o terno visivelmente mais largo do que semanas antes. Examinei o acordo com atenção, ponto a ponto. Era equilibrado. Ambas as partes faziam concessões relevantes. A parte autora abria mão de possíveis valores maiores. A TechVantage não reconhecia a culpa, mas assumia um pagamento expressivo. Sr. Chen, o senhor aceita este acordo de forma livre e consciente, compreendendo todas as condições? Sim, Excelência. O senhor tem ciência de que, ao aceitar o acordo, renuncia ao direito de julgamento por júri neste caso? Tenho. Perfeito. Homologo o acordo. Assinei a decisão. O processo está encerrado com resolução de mérito. Sessão encerrada.
Os advogados começaram a organizar seus materiais. Michael permaneceu por alguns segundos olhando para mim. Obrigado, Excelência, disse em voz baixa. Apenas homologuei um acordo. A decisão foi das partes. Mesmo assim. Obrigado. Ele saiu. Acreditei que ali tudo terminava. Caso finalizado, conflito familiar superado, cada um seguindo seu caminho. Mas, no dia 10 de dezembro, Jessica apareceu no tribunal. Ela nunca tinha ido até lá antes. Nem sequer sabia onde ficava meu gabinete. Minha assistente, Margaret, me ligou. Juíza Wright, sua irmã está aqui. Ela disse que é urgente. Mandei que ela subisse. Jessica parecia diferente. Mais magra, com um ar cansado. As roupas caras nela pareciam quase um figurino. Não algo que refletisse quem ela realmente era. Desculpa, disse assim que entrou no meu gabinete. Sinto muito, Amanda. Fiz um gesto para que se sentasse. Pelo que, exatamente? Por não ter te enxergado. Por nunca ter entendido o que você faz. Por achar que o trabalho do Michael era mais importante que o seu. Por tudo. Ela entrelaçou as mãos, nervosa. O acordo está acabando com a gente financeiramente. O Michael pode perder o cargo. O conselho já fala em substituí-lo. E tudo o que eu consigo pensar é no fato de eu ter te tirado da nossa festa de aniversário, porque o seu trabalho no governo não parecia importante o bastante. Jessica, deixa eu falar. Por favor, disse ela, respirando fundo com a voz tremendo. Eu te vi naquele tribunal durante a audiência do acordo. Você estava tão segura, tão firme. Sabia cada detalhe do processo, cada regra, cada precedente. Os advogados do Michael, que cobram $1.200 por hora, estavam seguindo tudo o que você dizia. Ela engoliu seco. E aí eu percebi que não fazia a menor ideia de quem você era. Nem eu, nem sua própria irmã. Fiquei em silêncio, apenas esperando. Liguei para a mamãe depois do acordo. Eu estava irritada. Disse que você podia ter ajudado a gente, decidido de outro jeito, feito alguma coisa. E ela respondeu. Jéssica, sua irmã é uma das juízas federais mais respeitadas da Califórnia. Jéssica enxugou os olhos. Ela disse que você não compromete a integridade por ninguém, nem pela própria família. Que você sempre foi assim. Ela respirou fundo. E eu percebi que a mamãe te conhece melhor do que eu. Mesmo vocês quase não conversando. Ela sabe o que você faz, o que você conquistou, quem você é. E eu não. Você nunca perguntou. Respondi com calma. Eu sei. Ela abaixou o olhar. Eu estava tão envolvida na minha própria vida, no sucesso do Michael, em ser esposa de um CEO. Eu queria me sentir importante por associação, porque não me sentia importante sozinha. E você era importante de verdade. Fazia algo que realmente importava. E eu não conseguia enxergar isso. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O acordo foi a decisão certa. Falei por fim. Se vocês tivessem ido a julgamento, poderiam perder tudo. Assim, a Tech Vantage continua existindo. O Michael mantém o cargo, pelo menos por enquanto. Vocês podem se reerguer. Eu sei. O advogado dele disse que a forma como você conduziu fez diferença. Que a pergunta sobre ter certeza suficiente para arriscar tudo fez ele pensar de verdade. Ela me olhou. Você ajudou ele mesmo depois de tudo o que fizemos com você. Eu fiz o que era certo. E porque, apesar de tudo, ele é seu marido. Eu não quero te ver sofrer. Você deveria... Eu fui péssima com você. Foi mesmo, respondi. Mas você ainda é minha irmã. Jéssica começou a chorar. Não era um choro contido. Eram soluços fortes, profundos. Eu não mereço perdão, nem você. Provavelmente não, respondi com um leve sorriso. Mas ainda assim vai ter os dois. Um dia? Um dia. Isso não vai se resolver de uma hora para outra, Jéssica. Você passou anos sem me enxergar. E eu passei anos me sentindo invisível dentro da minha própria família. Respirei fundo.
A gente pode reconstruir, mas isso leva tempo. E esforço de verdade. Eu vou fazer isso, o que for preciso. Ela enxugou o rosto. Posso começar perguntando sobre o seu trabalho? De verdade desta vez? Então contei. Falei da faculdade de Direito, dos anos como procuradora federal assistente lidando com crimes de colarinho branco, dos casos que me marcaram, do que significou ser nomeada juíza federal no início dos meus 40 anos, da responsabilidade de julgar, de carregar decisões que afetam vidas, de tentar ser justa dentro de um sistema imperfeito. Ela ouviu. De verdade. Fez perguntas. Demonstrou interesse. Quando terminei, ela sorriu de leve. Você é meio durona. Eu ri. Sou juíza federal. Meio que faz parte. Faz mesmo. E me desculpa por nunca ter percebido isso antes. Nos meses seguintes, Jéssica e eu reconstruímos nossa relação. Ela passou a ir ao meu gabinete uma vez por mês para almoçar. Assistiu a uma audiência pública de um caso ambiental importante que eu presidia, sentando na galeria e observando tudo. Começou a ler sobre meus casos, fazia perguntas e tentava entender o raciocínio jurídico. Michael teve dificuldades. O acordo abalou a reputação da TechVantage. As ações caíram bastante. Em março, o conselho o retirou do cargo de CEO. Ele aceitou uma posição como diretor de operações em uma empresa menor, o que representou um grande retrocesso. Foi difícil para os dois. A casa em Pacific Heights foi vendida. Os carros de luxo também. Jéssica conseguiu um emprego na área de marketing em uma organização sem fins lucrativos. Eles simplificaram a vida. E isso, de certa forma, os transformou. Em abril me convidaram para jantar no novo apartamento, menor, na Marina. Obrigado, disse Michael, enquanto comíamos a massa que Jéssica tinha preparado. Por conduzir o caso com justiça e por agir com integridade. Eu apenas fiz meu trabalho. Não foi só isso. Você foi melhor do que nós merecíamos. Ele pousou o garfo. Pensei muito sobre tudo, sobre como desvalorizei sua carreira, sobre nunca ter me interessado em saber o que você realmente fazia. Foi arrogante. E também foi sexista. Ele suspirou. Eu não teria feito essas suposições se fosse um cunhado. Provavelmente não, respondi. Mas uma cunhada... Eu simplesmente achei que não fosse tão relevante. Provavelmente, concordei. Estou tentando mudar isso. A Jéssica tem me ajudado a enxergar várias coisas. Jéssica estendeu a mão por cima da mesa. Os dois estamos tentando melhorar. Aprender a enxergar as pessoas de verdade. É o que todo mundo pode fazer, respondi. Conversamos por horas sobre a nova fase deles, meus casos atuais, dentro do que eu podia comentar, e sobre os planos para o futuro. Era diferente de antes, mais real, sem superficialidade. Na saída, Jéssica me abraçou forte. Tenho orgulho de você, disse baixinho. Devia ter dito isso há muito tempo. Obrigada. Isso significa muito. No caminho de volta para casa, fiquei pensando sobre justiça. No tribunal, justiça é aplicar a lei com imparcialidade. Garantir que todos tenham a mesma oportunidade de serem ouvidos. Na vida, é mais complexo. É ser reconhecido pelo que se é. Ter suas conquistas valorizadas. Não ser ignorado. Durante muito tempo, não tive isso dentro da minha família. Tinha respeito profissional, reconhecimento público, mas não validação pessoal. Agora, talvez, estivesse começando a ter ambos. Um ano depois, presidi uma cerimônia de naturalização para 50 novos cidadãos americanos. Era uma das partes do trabalho que eu mais gostava. Jéssica e Michael estavam lá, sentados na galeria. Depois da cerimônia, eles me esperaram. Foi lindo, disse Jéssica. Ver você ali, conduzindo tudo. Eu chorei. É sempre emocionante. Foi mesmo. Mas eu também chorei de orgulho. E por não ter visto isso antes. Michael assentiu. A gente perdeu muita coisa. Mas estamos aqui agora. Estamos, concordei. Fomos almoçar perto do tribunal. Enquanto caminhávamos,
Algumas pessoas me reconheceram. Um advogado acenou. Uma estudante de direito se aproximou para perguntar sobre estágio. Um réu que eu havia condenado a serviços comunitários veio me agradecer pela segunda chance. Jessica observava tudo com admiração. As pessoas te respeitam, muito. Algumas sim, outras me acham rigorosa demais ou flexível demais. Não tem como agradar todo mundo. O importante é tentar ser justa. Durante o almoço, Michael perguntou sobre um caso recente de grande repercussão que eu estava conduzindo. Expliquei os pontos jurídicos, os argumentos de cada lado e o desafio de equilibrar inovação com possíveis práticas monopolistas. E como você decide? Ele perguntou. Quando os dois lados têm bons argumentos, como você escolhe? Aplico a lei da forma mais fiel possível ao que entendo. Sigo os precedentes e analiso os fatos com cuidado. E tomo a decisão que considero mais alinhada com a lei e com a justiça. Fiz uma breve pausa. E às vezes eu erro. É por isso que existem os tribunais de apelação. Alguma decisão sua já foi reformada? 3 vezes em 4 anos. Em uma delas, acredito que o tribunal de apelação estava correto. Eu apliquei um critério de forma equivocada. Nas outras 2, entendo que eles se equivocaram. Mas é assim que o sistema funciona. Ninguém é perfeito. Jessica sorriu. Você fala das suas limitações com muita honestidade. A maioria das pessoas não faria isso. A maioria das pessoas não ocupa o cargo de juíza federal. Precisamos reconhecer os limites do nosso conhecimento e da nossa própria capacidade de julgamento. No momento em que alguém passa a se considerar infalível, é justamente quando se torna perigoso. Depois do almoço, Jessica caminhou comigo de volta ao tribunal. Estive pensando, disse ela, em organizar uma festa para você. Uma comemoração pela sua carreira, por tudo o que você conquistou. Convidar seus colegas, seus amigos da faculdade de Direito, pessoas que realmente entendem o que você faz. Você gostaria? Pensei por um instante. Uma celebração com pessoas que me conheciam de verdade, que respeitavam minha trajetória, que não precisavam que eu justificasse minhas escolhas. Eu gostaria, sim. Ótimo, porque você merece ser celebrada. Sempre mereceu. Só me arrependo de ter demorado tanto para perceber isso. A festa aconteceu em junho, em um terraço com vista para a Bahia. 50 convidados, entre juízes, ex-estagiários, amigos da época da faculdade de Direito e colegas dos meus tempos como procuradora federal assistente. O juiz-chefe do nosso circuito compareceu. 2 dos meus mentores também vieram. Sandra Morrison, advogada da parte autora no caso Tech Vantage, levou uma excelente garrafa de vinho e comentou com Jessica. Sua irmã tem uma das mentes jurídicas mais brilhantes que já vi. Você deve ter muito orgulho dela. Jessica sorriu, visivelmente emocionada. Tenho sim. Fiz um breve discurso, agradecendo a presença de todos, o apoio ao longo dos anos e por fazerem parte da minha trajetória profissional. Não mencionei o período em que minha família não me compreendia. Preferi focar na gratidão por aqueles que sempre me enxergaram com clareza, mas ao final, acrescentei. E quero agradecer à minha irmã Jessica e ao marido dela, Michael, por estarem aqui esta noite. Por dedicarem tempo para entender o meu trabalho e por me apoiarem, mesmo quando ainda não compreendiam totalmente o que eu fazia. Família não é apenas laço de sangue, é presença. E eles estão presentes agora. Isso significa tudo para mim. Jessica voltou a chorar, dessa vez de alegria. Mais tarde, quando a festa já estava chegando ao fim, Michael me chamou para conversar em particular. Eu sei que já pedi desculpas antes, mas preciso dizer de novo, me desculpe. Por não ter te enxergado, por ter desvalorizado o seu trabalho e por ter contribuído para que você fosse deixada de lado. Ele respirou fundo. Se eu pudesse voltar atrás e agir diferente? Você não pode, interrompi com gentileza. Nenhum de nós pode. Só podemos seguir em frente e fazer melhor. E eu vou fazer melhor. Nós vamos, ele corrigiu. Eu sei que vão.
Ele hesitou por um instante antes de continuar. Posso te fazer uma pergunta? De verdade. Pode. Você alguma vez teve vontade de decidir contra mim? De me prejudicar por tudo o que aconteceu? Pensei por um momento. Poderia simplesmente negar, mas preferi ser honesta. Quando recebi o caso, a primeira coisa que fiz foi avaliar se conseguiria manter total imparcialidade, como exige o meu juramento. Dei um leve sorriso. E concluí que sim. Imagino que não tenha sido fácil. Não foi, mas foi o certo a fazer. E era isso que importava. Ele assentiu devagar. Você é uma pessoa melhor do que eu. Não. Eu apenas escolhi uma profissão que exige esse tipo de postura. Você também faz um trabalho importante, Michael. Você administra empresas, gera empregos, impulsiona inovação. É só um caminho diferente. Nenhum é mais importante do que o outro. Jessica comentou algo parecido outro dia, ele disse. Que passou anos acreditando que sucesso era só dinheiro. Que servir ao público não tinha o mesmo valor. E que estava errada. Ela está aprendendo, respondi. Todos nós estamos. 2 anos depois do caso TechVantage, fui promovida ao Tribunal de Apelações do 9º Circuito. Foi uma conquista enorme. Os juízes desse tribunal analisam recursos vindos de todos os tribunais distritais da região oeste dos Estados Unidos, criando precedentes que impactam milhões de pessoas. Minha sabatina foi intensa. Os senadores fizeram perguntas detalhadas sobre minha visão jurídica, minhas decisões anteriores e minha forma de interpretar a lei. Jessica estava presente, acompanhando tudo. Quando um dos senadores destacou meu compromisso com a imparcialidade e com a aplicação rigorosa da lei, percebi o sorriso de orgulho dela. A confirmação foi aprovada. Prestei juramento em uma manhã fresca de outubro, no tribunal em São Francisco. Um juiz federal conduziu o juramento. 200 pessoas compareceram. Jessica e Michael estavam na primeira fila, ao lado dos nossos pais. Minha mãe chorava. Meu pai sorria, visivelmente orgulhoso. E Jessica me olhava de um jeito diferente. Pela primeira vez, com compreensão verdadeira sobre quem eu era e sobre tudo o que eu havia conquistado. Na recepção depois da cerimônia, Jessica me apresentou para várias pessoas. Esta é minha irmã, a juíza Amanda Wright. Ela acaba de ser confirmada para o 9º Circuito. Nada de descrições vagas, nada de simplificações. Era reconhecimento claro, direto e cheio de convicção. Naquela noite, durante um jantar em família mais íntimo, meu pai levantou o copo. Ah, Amanda, sempre soubemos que você era especial, mas acho que só agora entendemos o quanto. Você construiu uma carreira baseada em integridade, inteligência e senso de justiça. Temos muito orgulho de você. Deveríamos ter dito isso mais vezes. Está dizendo agora, respondi. E isso já faz diferença. Jessica também se levantou. Eu preciso dizer algo. Ela respirou fundo. Amanda, passei anos sem realmente te enxergar. Não porque você fosse invisível, mas porque eu escolhi não olhar. A verdade é que eu me sentia intimidada pelo seu sucesso e insegura demais para admitir que você tinha conquistado coisas que eu não consegui. Ela enxugou os olhos. Sinto muito por só ter percebido isso depois de um processo de 340 milhões de dólares. Mas sou grata por você ter me dado uma segunda chance. Por ainda me considerar sua irmã, mesmo depois de tudo. Levantei e a abracei. Sempre, respondi, independentemente de qualquer coisa. Mais tarde, dirigindo sozinha de volta para casa, fiquei refletindo sobre tudo o que tinha vivido. De ser a irmã ignorada, com um trabalho no governo que ninguém valorizava, a me tornar uma juíza federal respeitada. De conduzir um caso envolvendo alguém da minha própria família, a assumir uma posição em um tribunal de apelação. De não ser vista dentro de casa, a finalmente ser reconhecida. O sucesso profissional veio primeiro. Isso estava sob meu controle. Estudar, trabalhar com dedicação, tomar decisões difíceis e construir uma reputação baseada em competência e integridade.
O reconhecimento da família demorou mais. Exigiu esforço deles para me enxergar de verdade. E também exigiu de mim a disposição para permitir que isso acontecesse. Os dois lados precisaram mudar. E os dois esforços foram essenciais. Aprendi que justiça não é só o que acontece dentro de um tribunal. Também está presente nas relações pessoais. Na forma como as pessoas escolhem se enxergar de verdade. Quando reconhecem as conquistas umas das outras. Quando passam a valorizar quem o outro realmente é. Quando o respeito vem acompanhado de compreensão. Eu já estava na magistratura há 8 anos. Proferi centenas de decisões. Acompanhei inúmeros julgamentos. Fui elogiada, tive decisões reformadas, fui criticada e também reconhecida. Mas a decisão da qual mais me orgulho não foi tomada em uma sala de audiência. Foi a escolha de dar à minha família uma nova oportunidade. De acreditar que as pessoas podem mudar, podem crescer, podem aprender a enxergar aquilo que antes ignoravam. Aquilo exigia outro tipo de justiça. Uma justiça que equilibra responsabilidade com empatia, verdade com compreensão e limites com perdão. Eu ainda estava aprendendo. Todos nós estávamos. E estávamos aprendendo juntos. E pela primeira vez, isso era suficiente. A verdadeira força não está em vencer um conflito. Está em escolher o que você está disposto a perder para manter sua integridade. Amanda nunca foi invisível. Apenas nunca foi vista por quem não queria enxergar. O mundo frequentemente valoriza poder aparente, dinheiro e status, enquanto ignora a autoridade silenciosa, responsabilidade e impacto real. Mas quando as estruturas entram em colapso, é essa base invisível que sustenta tudo. A história mostra que reconhecimento tardio não apaga a negligência passada, mas pode ser o início de algo mais honesto. Nem toda vitória traz alívio, e nem toda perda representa fracasso. Às vezes, fazer o certo significa aceitar que algumas relações vão quebrar no processo. E a pergunta que fica não é sobre justiça, é sobre quem você se torna quando ninguém está olhando. Integridade não é algo que se ativa em momentos decisivos. É algo que se constrói silenciosamente ao longo da vida. Amanda não tomou a decisão certa naquele caso. Ela apenas continuou sendo quem sempre foi. A diferença é que, dessa vez, havia muito mais em jogo. Muitas pessoas confundem proximidade com lealdade e poder com valor. Jéssica só percebeu a profundidade da irmã quando perdeu o controle da própria narrativa. A lição é clara. Quem você ignora hoje pode ser exatamente quem sustenta o sistema amanhã. E mais importante, sua posição nunca deve definir sua ética, porque no fim, não é sobre ganhar ou perder. É sobre ser alguém em quem até seus opositores conseguem confiar. Agora me diz, você teria coragem de perder uma relação importante para não trair aquilo que acredita? Se você estivesse no lugar da Amanda, manteria o caso ou se afastaria imediatamente ao descobrir o envolvimento da própria família? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui, cada história tem mais do que um final. Tem um impacto.